Em julho desse ano, Trump foi alvo de uma tentativa de atentado, da qual escapou por pouco. E após isso, parecia que algo assim nunca mais aconteceria. No entanto, pouco mais de 2 meses depois, ocorreu um novo ataque ao presidente. Por isso, queremos nos dedicar à questão de quem são esses atacantes e o que os motiva. E já podemos dizer que há mais por trás disso do que se poderia imaginar. Mas o que exatamente aconteceu? No dia 15 de setembro, Donald Trump queria apenas relaxar e jogar uma partida de golfe em seu próprio clube, em West Palm Beach, na Flórida. O homem de 78 anos não tinha ideia do perigo em que se encontrava ao tirar uma pausa da estressante rotina de campanha eleitoral em uma bela tarde de domingo. De fato, o clube de golfe é ideal para alguém como ele, que está constantemente sob os holofotes. O campo é cercado por arbustos e árvores de metros de altura, proporcionando proteção contra olhares curiosos. Esse fator, no entanto, quase se tornou a ruína do ex-presidente, pois a apenas algumas centenas de metros de Trump, a morte o espreitava entre aqueles arbustos. E essa morte se manifestava na pessoa de Ryan Roof, que estava escondido ali. Donald Trump e seu parceiro de golfe, o investidor imobiliário Steve Witkoff, estavam entre o 5º e o 6º buraco do campo quando um agente do serviço secreto viu repentinamente o cano de um rifle brilhando entre as árvores. O agente reagiu rapidamente à ameaça mortal e disparou várias vezes em direção ao atirador, que então fugiu sem conseguir atirar. Embora Ryan Roof tenha conseguido escapar inicialmente em seu Nissan preto, ele foi detido e preso pela polícia pouco depois em uma estrada próxima. Enquanto isso, Donald Trump foi levado para sua residência próxima, Mar-a-Lago, que fica a apenas 10 minutos de carro do campo de golfe. É claro que o FBI começou imediatamente a investigar após a tentativa de atentado e descobriu coisas assustadoras. Através dos dados do celular de Ruth, os agentes descobriram que o atirador havia permanecido escondido entre as árvores por quase 12 horas, apenas aguardando o momento perfeito para agir. No local do crime, além de 2 mochilas e uma câmera de vídeo, foi encontrado um rifle semiautomático com mira telescópica. Para Donald Trump, que estava a apenas 400 metros de distância quando o agente avistou o cano da arma, a salvação chegou literalmente no último segundo, pois a essa distância é fácil acertar um tiro mortal com tal arma, especialmente para um atirador experiente. Particularmente alarmante é o fato de que o candidato à presidência havia escapado da morte apenas cerca de 2 meses antes, em 13 de julho. Naquele dia, ele estava em um evento de campanha dos republicanos na Pensilvânia, em um palco, quando de repente vários tiros ecoaram. Uma bala passou a poucos centímetros de seu alvo e perfurou a parte superior da orelha direita de Donald Trump. Na tentativa de atentado, o atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, havia se escondido no telhado de um prédio comercial a apenas 120 metros de distância por cerca de 1 hora, acessando-o através de um duto de ventilação. Embora o local do evento estivesse cercado pela polícia e pelo serviço secreto, e Thomas Matthew Crooks tivesse sido avistado no telhado 20 minutos antes dos disparos, as forças de segurança não conseguiram agir a tempo. Enquanto Donald Trump escapou por pouco, um espectador foi morto pelos tiros e outros 2 ficaram feridos. Logo após a tentativa de atentado, o autor foi neutralizado por atiradores de elite do serviço secreto com um tiro certeiro na cabeça. Um atirador está morto, o outro ainda vive. Mas que tipo de pessoas são essas que quase mataram Donald Trump? A resposta é alarmante, pois ambos nunca haviam se envolvido em crimes, ou pelo menos não em crimes tão graves. Ryan Roof, o atirador do campo de golfe, era um empresário da construção no Havaí e tinha um objetivo nobre. Ele se dedicava a criar mais habitações acessíveis na ilha. Além disso, Ryan era um grande fã de Donald Trump. Ele o elegeu e foi corresponsável por seu primeiro mandato. No entanto, sua visão positiva do político conservador mudou rapidamente após ele assumir o poder. Ryan Roof passou a ver Donald Trump, devido às suas decisões e declarações políticas, como uma, abre aspas, criança sem cérebro, fecha aspas,
e ficou irritado por ter votado nele. Especialmente a política externa de Donald Trump e, acima de tudo, sua decisão de se retirar do acordo nuclear internacional com o Irã irritaram o homem de 58 anos. Gradualmente, seu ódio por Trump cresceu. Em um livro sobre a guerra na Ucrânia, que Ryan Roof publicou de forma independente no ano passado, ele chegou a escrever que o Irã poderia eliminar o político. No entanto, Ryan Roof não odiava apenas Donald Trump, mas também Vladimir Putin. Ele se tornou um grande apoiador da Ucrânia e afirmava que queria queimar o Kremlin. Por fim, ele até viajou para a Ucrânia para lutar, mas nunca aconteceu de verdade. Segundo um porta-voz do exército ucraniano, ele apenas espalhou ideias malucas e parecia um tanto delirante e fanático. Tanto na vida profissional quanto pessoal, Ryan Roof não estava indo bem. O empresário da construção ganhava pouco e não tinha bens valiosos, tendo entrado em conflito com a lei várias vezes, cometendo, entre outras coisas, fuga de local de acidente, vendido materiais de construção roubados e possuído armas ilegais. Por outro lado, Thomas Matthew Crooks, o atirador do evento de campanha, não havia se destacado por ideias políticas malucas, e sua vida antes do atentado parecia, à primeira vista, muito mais organizada. O jovem havia acabado de concluir o ensino médio em 2022, se formando em engenharia 2 anos depois. Ele era um aluno e estudante excelente, tendo recebido até um prêmio por seu desempenho acadêmico em ciências. Com apenas 17 anos, ele doou dinheiro aos democratas no dia da posse de Joe Biden, mas se registrou como eleitor republicano logo após completar 18 anos. Crooks nunca se expressou politicamente para seus conhecidos, e em seu tempo livre se interessava principalmente por xadrez, videogames e programação. Embora fosse considerado tranquilo e amigável, ele também era um outsider na escola e na faculdade, sendo frequentemente alvo de bullying devido à sua aparência. Ele tinha poucos amigos e levava uma vida solitária e introspectiva. À primeira vista, o estudante de 20 anos Thomas Matthew Crooks e o empresário da construção de 58 anos Ryan Roof não parecem ter nada em comum. Portanto, surge a questão: o que levou ambos a se tornarem atiradores? O ódio a Trump não pode ser a única razão. Milhões de americanos e inúmeras pessoas ao redor do mundo odeiam Trump, enquanto a maioria simplesmente não o quer como presidente dos Estados Unidos. De fato, existem aqueles que até receberiam bem a sua morte. Mesmo assim, eles não se tornam criminosos. O que une Thomas Matthew Crooks e Ryan Roof é que ambos receberam pouco reconhecimento de outras pessoas em suas vidas e constantemente ansiavam por serem celebrados como heróis. Curiosamente, esse padrão também pode ser observado em agressores ao longo da história. Muitos agressores veem suas vidas como fracassadas, insignificantes ou frustrantes e sentem que foram enganados ou excluídos pela sociedade ou pelo sistema. Frequentemente, eles culpam o governo por seus problemas pessoais e veem o presidente como símbolo de tudo o que dá errado em suas vidas. Eles se veem como revolucionários ou salvadores, acreditando que suas ações poderiam mudar o mundo para melhor. Eles buscam reconhecimento e esperam que, ao eliminar o presidente, se tornem imortais e conhecidos mundialmente. O fato de serem socialmente isolados leva à sua radicalização silenciosa. Esse padrão não se aplica apenas aos atuais atacantes de Trump, mas também a agressores do passado, como Lee Harvey Oswald, que assassinou o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963. Oswald tinha uma visão de mundo distorcida e percebia as coisas de forma radical. Ele estava frustrado com o governo dos Estados Unidos e com a sociedade americana, pois tinha dificuldade em se integrar nela. Em sua solidão, tornou-se um comunista convicto e um odiador dos Estados Unidos. Presumivelmente, ele viu John F. Kennedy como símbolo da sociedade e do sistema que o decepcionou. Com seu ato, ele queria se tornar um herói na história e esperava receber o reconhecimento que tanto desejava. Mas, no caso dos atiradores de Trump, há um outro elemento em jogo. Trata-se da mídia e da própria figura política.
Por sua retórica, Trump é constantemente criticado na mídia. Em alguns casos, comparações com Hitler ou outros ditadores cruéis são feitas. Esse tipo de declaração pode dar a uma pessoa já instável o objetivo de se tornar um herói, eliminando alguém considerado tão ruim. No entanto, a mídia não é a única culpada, pois, em primeiro lugar, a própria retórica de Trump é a razão pela qual ele enfrenta tantas críticas. Por exemplo, pouco antes da violenta invasão do Capitólio, ele disse aos seus apoiadores que deveriam, abre aspas, lutar com muito mais intensidade, fecha aspas. Esse ciclo de declarações provocativas de Trump e a crítica incessante da mídia alimentam o clima que pode levar a atentados. E há ainda uma última razão, que provavelmente é a maior causa para os 2 atentados contra ele: sua proteção pessoal catastrófica. Como ele é apenas um candidato nesse momento, ele não conta, é claro, com as mesmas medidas de proteção abrangentes que o presidente em exercício Joe Biden. Se Trump fosse presidente, tanto o evento de campanha quanto o campo de golfe estariam significativamente mais protegidos. E até o FBI afirmou que, com os protocolos normais de proteção do serviço secreto, os tiros na Pensilvânia nunca teriam ocorrido. No entanto, mesmo que Trump tenha quase pagado com a vida em 2 ocasiões, os ataques também podem ter um lado positivo para ele. Mas agora é a sua vez. Fala pra gente a sua opinião sobre esse candidato tão controverso. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima aqui no Vale a Pena Conhecer.